Povo de Deus, sejam muito bem-vindos a esta live aqui nesta noite. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Já vou dar início, a live vai ficar gravada, então os demais assistirão posteriormente a live gravada, pois é um assunto muito importante. E eu resolvi trazer esse assunto porque na última vez que eu falei desse assunto na igreja, mais ou menos de 1 a 5% da igreja reconhece esse tema. Então, é interessante falarmos, porque não é um tema de agora, mas de 2015, a Agenda 2030. Então, a gente vai ver nessa live aqui a proposta deles, e quando eu falo deles, eu estou falando da ONU, né? Organizações das Nações Unidas. O mundo é regido pelas Nações Unidas, né? De modo geral, é regido pelo que eles determinam. Isso é, 193 países se reuniram em 2015 para discutir um plano social, um plano que se estabelecesse para cumprir a partir de 2015 até 2020 e 30. Ou seja, nessa proposta de ação, existe metas e objetivos. Esses objetivos é chamado de ODS, Objetivo, né, Sustentável, foge agora do nome, mas é o ODS, é Objetivo Sustentável, alguma coisa da economia. Então, o que você tem? Eles criam esse ODS, eles criam um projeto de ação para que seja inserido nos países, nas cidades. A gente vai ver que há metas para os países e também há metas para as cidades de modo geral. Não fica ninguém de fora. É interessante sabermos disso porque nós estamos em um país, né? Então, querendo ou não, você, eu, somos atingidos em tudo que acontece no mundo, no Brasil e no mundo. E como eu disse, o mundo ele é regido pelas Nações Unidas. Aparentemente, alguns países se auto-intitulam autônomo, mas a gente sabe que há uma ordem mundial, chamada uma nova ordem mundial, por trás de tudo isso. Há uma elite, há uma equipe. E a Bíblia diz também que o príncipe deste mundo, deste século, é Satanás. E há uma influência maligna sobre o mundo. E, de certa forma, o inimigo está trabalhando desde que ele veio, entrou na terra, se inseriu. Lá em Apocalipse fala que ele foi fazer guerra aos santos. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para vermos na íntegra a proposta das Nações Unidas, a proposta deles, quando se discutiu em 2015 essa ação que tem por base 5 objetivos a alcançar, sendo o primeiro ele pessoas, depois você tem prosperidade, depois você tem, de modo geral, a economia, né, sustentável, você tem planeta e você tem a questão da paz. Então, vocês vão ter aí os pilares, né, os objetivos, de modo geral, são 169 metas a se alcançar, dividida em 17 metas principais, com mais 11 metas, ou melhor, de 11 a 10 metas principais para cidades individuais. Então, a gente tem projetos, a gente tem uma proposta de ação da ONU que está sendo inserida num país. A princípio, você pode quando eu apresentar para vocês, vocês vão dizer, mas essa proposta aí é muito boa. A proposta não é ruim, de modo geral. A proposta é linda demais, e isso me assusta, por ser linda demais, por ser bela demais, né? O que se pede? Alguns cientistas, por exemplo,
alguns cientistas, alguns céticos comentam até que é impossível que se cumpra isso até 2030, ou seja, isso é impossível que se alcance esses objetivos da ONU, não só no Brasil, mas eu falo do Brasil porque estamos no Brasil, mas de um país que não é um país de primeiro mundo, alcançar esses 17 objetivos, esses ODS, né? Então vamos lá, eu vou apresentar com vocês aqui a tela, certo? Nessa tela aqui, eu falo e mostro para vocês o projeto, o documento que vai orientar essas Nações Unidas. Como eu disse para vocês, 193 países se reúnem para assinar, e eles assinam um contrato. E aí tem aqui para vocês, esse, entre aspas, aqui, onde se coloca, ao final dessa reunião, desse encontro, qual é a frase de efeito? Essa frase aqui, ó. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para o caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém seja deixado para trás. Olha só isso aqui, tomar medidas ousadas e transformadoras. Aqui a gente já percebe em que sentido se caminha essa proposta. A gente já percebe em que sentido se caminha essa proposta. Ou seja, serão tomadas medidas necessárias que vise alcançar esses objetivos. Os objetivos que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Então, como eu disse, são objetivos importantes, são objetivos aparentemente lindos, bonitos demais para ser verdade, mas essas medidas ousadas é que a gente não sabe do que se trata exatamente, o que será necessário ultrapassar, o que for preciso fazer para que isso aconteça. Nós já estamos em 2022, então, nós, recentemente, agora, avançou a fala sobre a Agenda 2030. Nas redes sociais estava um pouco silenciada, né? Ninguém comentava sobre a Agenda 2030, a não ser que você pesquisasse, mas recentemente deu uma incultada nesse assunto de Agenda 2030, porque está se aproximando, está mais próximo, e alguns países estão bem retardados nesse sentido de cumprir os ODS. Mas vamos lá. Essa imagem aí, galera, que vai aparecer para vocês aí, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a promessa é de desenvolvimento sustentável para todos os países. E dentro dos países, todas as cidades serão alcançadas de alguma forma ou de outra. Necessariamente serão alcançadas. E, como eu disse, são 169 metas, mas são subdivididas em 17 metas principais, e a gente vai perceber aqui, cada meta dessa tem uma cor, representado por uma cor e representado por uma imagem, certo? Esses são os objetivos. Vamos comentar de um em um, de uma forma assim bem rápida. Então, assim, a primeira, aqui, não sei se está dando para vocês perceber direito, mas é erradicar a pobreza, ou seja, acabar com a pobreza definitivamente, em todas as formas, em todas as suas áreas e em todos os lugares, exterminar a pobreza. Agora, imagina como isso será possível, por quê? Desde a Constituição de 1888, a gente tem na nossa Constituição erradicar a pobreza. Ninguém conseguiu erradicar a pobreza até hoje. Ninguém conseguiu fazer isso. E não foi isso também que Jesus prometeu para a gente. O que Jesus disse lá em João, capítulo 16, 33, 3? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham
bom ânimo, ou tenha paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, a proposta de Jesus não foi que ele disse que teria paz. Jesus não disse que a pobreza seria erradicada, seria exterminada. Então, a gente percebe um projeto meio que um projeto anticristo. Pelo menos uns 3 anos e meio de governo inicial, uma das propostas do anticristo é erradicar a pobreza, dar fim à pobreza, dar solução à condição econômica e social que o país vai estar, e o anticristo vai chegar afirmando que ele poderá mudar essa situação, poderá erradicar a pobreza. E 3 anos e meio ele vai conseguir fazer isso. Tudo está sendo preparado para o anticristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo está sendo preparado para o anticristo. Então, esse é o texto que Jesus disse. Então, a primeira proposta deles é, de fato, erradicar essa pobreza. A segunda proposta deles é o quê? Está aqui: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. É ousado, como eu disse para vocês. Acabar com a fome é realmente ousado. Essa proposta é ousada, porque acabar com a fome é um dos desejos de todos os países, ou melhor, de toda a população. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas que passam fome só no Brasil. Então, a gente percebe que acabar com a fome não é algo simples, não é nada fácil. Então, a gente vai perceber essa dificuldade. Só que, dentro dessa economia, dentro dessa proposta, a gente percebe também que ela é uma proposta ousada e está dentro de um projeto também, que é um projeto do anticristo. Porque Jesus não disse isso. Se a gente pega o livro de Apocalipse, o capítulo 21, versículo 14, a gente percebe algo totalmente diferente. Mas está passando aí para vocês embaixo? Deixa eu só editar aqui para colocar em cima, para que vocês leiam Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 13. Versículo 21, 13 é o outro texto. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, o que João está escrevendo aqui é um relato futuro, escatológico. É um relato do céu. Não é algo que vai acontecer agora. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A proposta é muito ousada. Erradicar a pobreza, acabar com a fome. Bom, aparentemente é muito bonita essa proposta da ONU. É muito bonita. É isso que me preocupa a princípio. O que vai ser feito para que isso aconteça? Já começa a falar-se em controle de natalidade, que vocês sabem que em alguns países tem controle de natalidade. Vocês bem sabem disso, que alguns países controlam quantos filhos você vai ter, né? 1 filho, 2 filhos por família. Isso está dentro de um padrão justamente pensado para que controle a economia. Esse projeto também vai envolver, com minhas palavras, na questão da diminuição da população. Ou seja, vamos diminuir a população. É preciso diminuir a população, porque como é que você consegue erradicar a pobreza com a população tão grande? Então, são palavras minhas. Como é que se faz isso? É preciso pensar na diminuição da população. Já teve o Covid aí. Não dá para afirmar, mas o Covid veio e até hoje é incerto de onde se surgiu e levou muita gente. Então, a nova ordem mundial está pensando no projeto, como é que vai se fazer para que essas metas, esses objetivos aconteçam, certo? O terceiro objetivo é uma vida saudável. Poxa,
Vida saudável é o que todo mundo tá buscando, né? Vida saudável é o que todo mundo está buscando, está querendo. Né? É o terceiro objetivo, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, né? Em todas as idades. Olha só, não fica ninguém de fora. Então, nós estamos falando aqui de como já erradicou a pobreza, ninguém vai ser pobre, ninguém vai ter fome. Assegurar uma vida sustentável ou saudável, além de você ter uma vida boa, com riqueza, não riqueza de modo geral todos, mas não passar fome já é o suficiente. Alguma coisa vai ser promover o seu bem-estar, no que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai passar o seu lazer. A ideia é assegurar uma vida saudável para todas as idades. É pensar numa vida saudável para nós. A quarta parte, a gente tem aqui, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. Olha só, a gente vem se falando nisso desde quando se começou a pensar na educação do povo, da população. A gente vem tentando buscar uma melhora na educação e até hoje esses objetivos não foram alcançados de modo geral, no sentido que abarque todas as pessoas. Mas aqui, a quarta meta da ONU, desses países, é alcançar a educação de qualidade. Vamos lá, levar a educação para todas as favelas, para todas as pessoas, seja eles marginalizados, seja eles pobres, seja eles ricos, a educação vai chegar lá e é uma educação de qualidade. Como vai ser feito isso, eu não sei, mas está dentro de um projeto no ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A frase que eu estava tentando lembrar no início é ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Está dentro. O 5 é igualdade de gênero. Olha só, igualdade de gênero, desde da época, não é que Enéas seja velho, mas já se questionava, né, quando o Enéas queria foi candidato, e naquela época era mais difícil já ainda, mas a igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Olha só os nossos adolescentes aqui, empoderar. A gente percebe que as mulheres hoje já alcançaram realmente um nível popular muito maior do que antes. Então a gente tem empoderar e se empoderar de uma forma que não sei como eles pretendem fazer isso, né? Dar vazão em algumas coisas e outras não, mas eles querem empoderar as mulheres e até aí tudo bem. E também as meninas, as adolescentes, ou seja, igualdade de gênero. A gente vem discutindo isso já há muito tempo. Nem se pode falar muito aqui nessa live, para a live não ser cortada, mas assim, alguns países já não se fala mais nisso, já conseguiram bater essa meta número 5, igualdade de gênero. Todo mundo é igual, não se fala mais em homem, não se fala mais em mulher, não existe mais isso. Há uma terceira, há uma quarta, há uma quinta, então você não pode se direcionar e falar em homem e mulher. Isso está assegurado num projeto assinado pelos países. Inclusive, o nosso país também está nesse meio aí. Bom, o sexto é assegurar disponibilidade e gestão. Olha só. Assegurar disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos. Assegurar, galera. Vai ter água para todo mundo, sertão, sustentável, saneamento para todos. A gente está falando de uma metrópole, a gente tá falando aqui de como se fosse uma cidade ideal de Platão, uma utopia. Parece uma utopia o que se está abarcado
nessa proposta da ONU, Agenda 2030. Sétimo, assegurar todos o acesso confiável e sustentável, moderno e a preço acessível à energia. O acesso confiável, isso é. Hoje as pessoas não podem sair na rua com medo. Então, elas vão, mas elas não sabem se volta. Aqui eles querem assegurar todos o acesso confiável, sustentável, moderno, modernizar a população, modernizar todos, e a preço acessível à energia. A oitava meta aqui é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Mais uma utopia, mais uma inverdade. Provavelmente, nós não estaremos aqui quando isso tudo acontecer. Provavelmente, a igreja não estará aqui quando essa utopia acontecer. Porque não é pensar e não é julgar mal, é porque, de fato, é uma utopia. De fato, é quase que impossível acontecer isso, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E a Bíblia não assegura isso para nós. Então, isso me assusta, porque a Bíblia não assegura isso para nós. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então, a única paz que temos é a paz de Cristo. Então, pensar numa paz mundial, pensar num acordo mundial, é pensar em um absurdo, é pensar em uma coisa que praticamente não existe. Rússia e Ucrânia estão em guerra, e a gente percebe a dificuldade que os países têm de se interligar, de se fazer ligações. Mas vamos seguindo aqui a proposta. Nono, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Desde a revolução das máquinas, que se surgiu as máquinas, a gente tem essa construção, crescimento. Aqui no Brasil, desde a chegada dos portugueses, a gente tem um grande crescimento de se pensar em infraestruturas, de se pensar na urbanização. Falando do nosso país, industrializar, a gente sempre foi pensado nesse sentido de urbanização, crescimento. Como eu disse para vocês, além dessas 17 metas, há mais 10 metas, chamado de ODS 11, para cidades em particular, vir nas cidades e forçar as cidades ao cumprimento dessas 10 metas que estão dentro desse acordo da ONU. Vamos lá. O 10º, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Desigualdade, a gente sabe que isso existe desde que o pecado entrou no mundo. A desigualdade, ela surge, é natural, é visível, e a proposta da ONU é reduzir a desigualdade entre os países e também dentro do próprio país e entre um país e outro. 11º, tornar as cidades, olha só, tornar as cidades e os assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A proposta é linda, pessoal, é muito bonita. 12º, assegurar padrões de produção e consumo sustentável. Lindo demais. 13º, tornar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, como isso é possível, né? Tomar medidas urgentes, pessoal, urgentes, para combater a mudança do clima que está o país. A gente sabe que o aquecimento global está aí, né? E isso é causado por nós, seres humanos,
e eles querem tomar medidas urgentes para se pensar, para resolver. Recentemente, a gente tem a presença do Elon Musk aqui no Brasil para se pensar numa proposta de se pôr a internet nos lugares mais extremos, trazer segurança para Amazonas, para combater esses impactos que se causam na Amazonas, de queimadas e tudo mais. Então, a gente tem já o nosso país também trabalhando esse processo, porque eles estão inseridos nisso aqui, existem os trâmites, eles estão envolvidos nisso aqui. Não pense que quando um presidente faz uma melhoria, faz alguma coisa no país, é simplesmente porque ele quer. Na verdade, existe esse pacto, existe essa Agenda 2030 que está aí para que se concretize, para que todos os países se insiram, cumpra essa ordem rápido, necessária, até 2030. Vamos prosseguir. 14º, conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem proteger, recuperar, o 15º, proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, quase não sai, desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Como isso é possível? Responda a mim vocês. 16º, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça. Opa, olha só, galera. O acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusão em todos os países. Pessoal, o acesso à justiça, de que modo isso vai ser feito? Esses pontos me chamam a atenção porque é o cúmulo do absurdo, pensar na justiça, porque nós estamos em um mundo injusto. A injustiça opera desde sempre. E a gente tem o 17º, para fecharmos, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para desenvolvimento sustentável. Então, galera, são 17 metas. Aí a gente tem quais são as metas da Agenda 2030. Eu disse para vocês que são 5 pilares: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planetas. Então, proteger, erradicar, garantir, promover e implementar essas parcerias. A gente tem tudo isso aí, a gente tem essa proposta que é linda demais para ser verdade. Então, a proposta é muito boa, mas o que está por trás de tudo isso? Você já pensou o que está por trás de tudo isso? Qual é a proposta? O que vai ter que ser feito? O que vai ter que diminuir? O que vai ter que tirar da população para que essas metas sejam alcançadas? Fica essa dúvida. Eu vou ficando por aqui. Espero que os irmãos sejam abençoados. Peço que compartilhe essa live. Peço que compartilhe esse conteúdo, porque muitas pessoas estão desinformadas, muitas pessoas não sabem. Então, peço a vocês que compartilhem com seus amigos, com seus familiares, para discutir sobre essa Agenda 2030 e o projeto da Organização Unidas, desse projeto das nações, esse projeto dos países, essas emendas que estão sendo pensadas para agirem rapidamente em nossa direção. A Igreja de Jesus tem que permanecer firme. A Igreja de Jesus precisa permanecer crendo no arrebatamento. Nós estamos esperando o arrebatamento.
nós estamos aguardando a promessa. Então, nós precisamos entender que dias piores virão, dias difíceis virão. Então, não espere muita coisa boa desse mundo. Deus abençoe e um ótimo abraço a todos.